Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê Alberto, estou aqui com vocês para mais uma resolução comentada da prova da USP de 2019, do bloco de Medicina Preventiva e Social. Essa questão número 4 é uma questão que vai abordar os temas raiva, letalidade e mortalidade. Temos aqui uma afirmação. A raiva é uma doença de alta letalidade e de baixa mortalidade. Assinale a alternativa que melhor explique essa afirmação. Vamos lá, vamos ver então um pouco sobre esses temas. O tema central é a doença raiva, letalidade e mortalidade. Comecemos então com a mortalidade, o coeficiente de mortalidade. Aqui temos um gráfico bastante interessante do Ministério da Saúde falando sobre a raiva humana. A raiva humana, com a intensificação das ações da vigilância sanitária e controle da raiva canina e felina nos últimos 30 anos, o Brasil alcançou significativa redução nas taxas de mortalidade por raiva humana. Nesse período aqui de 2010 até 2017, nós tivemos 25 casos de raiva humana, tá legal? Então, é uma doença que está relativamente controlada. O coeficiente de mortalidade é utilizado para quê? Ele é utilizado para medir o risco de qualquer indivíduo da população morrer. A fórmula, isso aqui é interessante lembrar, pessoal. Tentem fazer um flashcard, tentam sempre ir relembrando essas fórmulas, tá legal? Então, a fórmula número 1 é do coeficiente de mortalidade. É o número de óbitos totais dividido pela população da mesma área e período. O coeficiente de mortalidade ele pode ser geral ou pode ser específico. Um exemplo, eu peguei da raiva mesmo, tá legal? Então, a raiva é uma doença de baixa mortalidade. Por quê? Pois o número de mortes pela população de uma determinada área é baixo. Imaginemos o Brasil, com aproximadamente 200 milhões de habitantes. Claro que em 2010 não tínhamos 200 milhões, mas próximo disso. Então tivemos aí 25 casos, sendo que apenas uma pessoa sobreviveu nesse período de 2010 até 2017. Então tivemos 24 óbitos. Se a gente dividir 24 pela população inteira do Brasil, aproximadamente 200 milhões de habitantes, o coeficiente daria bastante baixo, né? Por isso que a gente pode falar que realmente é uma doença de baixa mortalidade, tá legal? Vamos agora para o coeficiente de letalidade. Aqui, também do Ministério da Saúde, o Brasil tem um segundo caso de pacientes que sobreviveram ao vírus da raiva humana. Isso para nós médicos é bastante interessante, né? É uma doença aí que tem realmente um índice de letalidade muito alto, né? Praticamente 100% dos pacientes contaminados não resistem aos sintomas da doença. No entanto, um adolescente de 14 anos no Amazonas é a quinta pessoa a sobreviver ao vírus da raiva no mundo. Tá legal? Então, quinta pessoa no mundo. Isso aqui é um artigo de 2018. Tá? E a segunda no Brasil. O primeiro caso aconteceu em 2008 no Brasil, em Pernambuco. Tá legal? No restante do mundo existem relatos de apenas mais 3 outros casos de cura. 2 casos nos Estados Unidos e o outro caso na Colômbia. Tá legal? Então é uma doença de alta letalidade. Vamos ver um pouquinho mais sobre letalidade. Então, o coeficiente de letalidade ele é utilizado para determinar a capacidade da doença de provocar a morte em indivíduos acometidos por ela. Então, imaginemos no Brasil, nesse período de 2010 até 2017, de 20 pessoas, 25 pessoas que contraíram a doença, 24 morreram, né? Então, o coeficiente aí é bastante alto, tá legal? Então, novamente o exemplo da raiva é uma doença de alta letalidade, pois praticamente todos os infectados morrem. Isso é fato. Então, a pergunta é uma afirmação, a raiva é uma doença de alta letalidade e baixa mortalidade. Correto, nós vimos isso. Alternativa A. A afirmação é falsa, já que a letalidade alta implica em mortalidade igualmente alta. Não necessariamente, tá legal, pessoal? Então, essa alternativa está errada. A B. A raiva tem alta mortalidade e baixa letalidade? Errado, né? É o inverso. A raiva tem alta letalidade, sim, e alta mortalidade no Brasil? Errado, né? Não é o que nós temos no Brasil. A mortalidade é baixa. A D. A afirmação é correta na atual situação da raiva no Brasil. Exatamente, pessoal.
alta letalidade e baixa mortalidade, tá legal? Então, vamos ficar com a alternativa D, a afirmação é correta na atual situação do Brasil. Espero que tenha ficado claro para vocês, um grande abraço, qualquer dúvida, é só escrever, tá legal? Até o próximo vídeo, bons estudos!